Pessoal, e agora eu vou mostrar para vocês uma matéria que saiu lá no estado de Minas. E ela diz o seguinte: tragédia na BR-116. Defesa nega que caminhoneiro usou drogas e pede soltura. Sobre o acidente envolvendo uma carreta e um ônibus que deixou 39 mortos no fim do ano passado, na BR-116 em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Alô, meu amigo, minha amiga e você também, visitante aqui do canal Portal Rodoviário. Como é que você está? Tudo bem com você? Eu espero que sim. A defesa do motorista da carreta que se envolveu em um acidente grave na BR-116 em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em dezembro do ano passado, apresentou o resultado de um novo exame toxicológico que testou negativo para drogas. O laudo foi apresentado em uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira, 10 de fevereiro. Segundo o advogado Raoni Schipper, o exame de pelos da perna do motorista realizado pela defesa tem um tempo ampliado de 180 dias para a detecção de uso de substância psicoativa. O resultado do exame saiu na última sexta-feira, 7/2. Cerca de um mês depois do acidente que matou 39 pessoas, a Justiça decretou a prisão do caminhoneiro. A decisão foi do juiz Danilo de Melo Ferraz, da primeira vara criminal da comarca de Teófilo Otoni. O condutor foi detido no dia 21 de janeiro na cidade de Barra de São Francisco, no estado do Espírito Santo. A defesa afirma que no dia que a prisão foi decretada, o novo material foi colhido e enviado para um laboratório de Belo Horizonte para um novo exame toxicológico. Na Polícia Civil, ele foi submetido a exame de urina. Nós fizemos o exame com análise de pelo, que tem maior janela de detecção de drogas, que é de 180 dias, esclareceu o advogado. O caminhoneiro que fugiu do local alega que o pneu do coletivo estourou e a perda do controle do veículo causou o acidente. A defesa reafirmou na sua coletiva de hoje que o acidente aconteceu devido a problemas mecânicos no ônibus. O caminhoneiro se entregou à polícia 2 dias depois da ocorrência, em 23 de dezembro, na sede do 15º Departamento de Polícia Civil de Teófilo Otoni. Ele se apresentou acompanhado de advogados e foi liberado em seguida. Segundo a defesa, o homem fugiu do local por ter entrado em estado de pânico após o acidente. Durante o depoimento, a perícia da corporação coletou amostras de urina para a realização de exames clínicos. Os resultados apontaram o uso de álcool e drogas, entre elas cocaína e êxtase. Os argumentos usados pela Justiça para decretar a prisão do motorista são a ausência do condutor no local do acidente, o sobrepeso de carga da carreta e a ausência de conferência nas condições de transporte da carga pelo motorista, o excesso de velocidade do veículo, a jornada exaustiva de viagem e a falta de descanso adequado, além do uso de substâncias entorpecentes. Ainda segundo o magistrado, o motorista não demonstrou disposição de colaborar com as investigações, negando-se a disponibilizar o aparelho celular dele para análise. Outro ponto apontado na decisão é que a teoria colocada em depoimento pelo preso de que o pneu do ônibus teria estourado foi refutada pela investigação. Aspas para a defesa. Ele não estava sob efeito de álcool ou sob efeito de nenhum tipo de droga no momento do acidente. Ele não estava com a carteira de motorista vencida. Ele estava apto a dirigir e tinha uma decisão judicial autorizando isso. Ele também não estava dirigindo com excesso de velocidade. Temos um documento comprobatório do caminhão que mostra que no momento do acidente ele estava a 85 km por hora. O excesso de carga não é de responsabilidade do motorista, é de responsabilidade da empresa. Ele só cumpre ordens da empresa, afirmou o advogado. Com o novo exame toxicológico, a defesa vai entrar com habeas corpus do motorista Arildon Bastos Alves. A reportagem do Estado de Minas procurou a Polícia Civil, que enviou uma nota e ressaltou que as investigações seguem em andamento e outras informações serão repassadas em momento oportuno.
Imagens que fazem parte da perícia da Polícia Rodoviária Federal reconstituíram o acidente. O relatório técnico aponta que o excesso de peso, a velocidade acima do limite, a falta de descanso adequado do motorista foram alguns fatores que provocaram a tragédia. Marcas da tragédia estão no asfalto, nas margens da estrada e na vida dos sobreviventes, como Gilberto, um dos passageiros do ônibus. No momento do acidente, ele estava no banheiro. Quando eu senti o impacto no ônibus, e eu pus a cara assim na porta do banheiro, aí praticamente o fogo já vinha quase chegando. 39 pessoas morreram quando, na madrugada do dia 21 de dezembro, o ônibus em que viajavam foi atingido por uma pedra de quartzito que se soltou de uma carreta na BR-116 em Teófilo Otoni, leste de Minas. O acidente também envolveu outros 3 veículos. 11 pessoas ficaram feridas. Graças a Deus que não quebrei nada. Mas o que me ferrou todinho foi a fumaça preta que eu inalei. Muita e muita mesmo. 2 meses após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal concluiu a perícia administrativa que ajuda a esclarecer o tombamento de parte da carga de quartzito, uma rocha muito usada como revestimento. O Fantástico teve acesso ao laudo da PRF. Uma das principais conclusões: a carreta, que tinha 2 semi-reboques, transportava 16 toneladas e 261 quilos, além do peso máximo permitido. Ela estava proibida de transportar de maneira conjunta aqueles 2 blocos de rocha. Por isso, um reforço foi colocado irregularmente na suspensão, com a inclusão de lâminas metálicas e calços de madeira. Houve uma modificação na suspensão do veículo. Então a gente já percebe que esse tipo de evento pode ter contribuído para o resultado do acidente. O laudo também revelou que uma das travas de segurança do semi-reboque, as alças e correntes, estavam sem a identificação do fabricante, não sendo possível atestar a resistência e a conformidade. No pátio onde estão os veículos envolvidos no acidente. Aqui atrás está a carreta, esse aqui é o semi-reboque onde estava a pedra que se desprendeu. A gente observa que ela estava presa por correntes como essa aqui, olha, enferrujadas, como mostra o relatório da Polícia Rodoviária Federal. Mesma situação desse gancho aqui. E a gente observa ali atrás que, ao se deslocar, a pedra fez um corte profundo no piso do reboque, acabou destruindo essa proteção lateral e foi parar no meio da estrada, onde acabou atingindo o ônibus. Os vídeos que você vai ver agora foram feitos pelos peritos e mostram como aconteceu o acidente. Quando a carreta faz a curva, o semi-reboque de trás começa a tombar e a se soltar. A caminhonete passa de raspão, o ônibus é atingido. E o carro que vinha atrás do ônibus bate no semi-reboque, imprensado por outro carro. Esse é o ponto de vista do motorista do carro, que vinha logo atrás do ônibus. E esse é o ponto de vista do ônibus. Além do Gilberto, 5 passageiros sobreviveram. Segundo a empresa de ônibus, eles compraram passagens para esses assentos. Isso foi o que sobrou do ônibus e a gente só vê cinzas e um monte de ferro retorcido. Essa aqui, por exemplo, é uma carcaça de uma das poltronas. Grupo Celinho, a maior variedade em peças automotivas com o menor preço da região. Natanael Roberto de Souza estava na poltrona 23, na fileira ocupada também pelos 5 sobreviventes, mas não teve a mesma sorte. Foram 39 vidas. 39 vidas e uma delas foi meu pai. Meu pai, comigo, ele me chamava de bebê. Ele me chamava de bebê. Então, quando eu chegava lá, ele ficava: bebê, tá tudo bem? Tá tudo bem? A perícia constatou que na madrugada do acidente, a carreta chegou a trafegar a 117 km por hora. Pouco antes do acidente, a velocidade era de cerca de 93 km por hora.
Mas, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, ela só poderia andar a no máximo 80 km por hora e passou dessa velocidade pelo menos 10 vezes. Segundo esta imagem, que está no relatório da PRF, antes da tragédia havia na estrada um radar e uma placa a 650 metros do local da colisão. Na placa, o limite de velocidade, 60 km por hora. Se radar é questão de contrato, né, com o DENIT, a empresa que encerrou o contrato, ela retirou o equipamento, outra empresa ganhadora vai reinstalar esses radares. A velocidade permitida agora é de 100 km por hora. São observações que o laudo trouxe que podem ter contribuído para o acidente e certamente vai ser de grande valor para novos estudos para que a gente evite acidentes semelhantes. Em nota, o DENIT informa que uma nova empresa foi contratada para instalar e operar radares em Minas, antes que o contrato da empresa anterior terminasse. A transição precisa de etapas e priorizações. A nota diz ainda que os equipamentos vão ser reinstalados e estão em fase de estudos técnicos. E que na área do acidente vai manter a velocidade de 60 km por hora e que mais placas vão ser instaladas. A perícia também descobriu falhas no comportamento do motorista da carreta, Arilton Bastos Alves. Segundo a PRF, Arilton não respeitou o horário de descanso durante o trajeto, que começou em Santana do Acaraú, no Ceará, e terminaria em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. A lei determina que o condutor descanse pelo menos 11 horas seguidas no período de 24 horas. Nas 4 vezes em que o motorista parou, os descansos variaram de 1 hora e 45 minutos até 4 horas e meia. Isso incorre, então, numa maior quantidade de erro por parte desses motoristas e, na medida que eles descansam menos, com certeza também aumenta a quantidade de sinistros envolvendo o veículo de carga. Segundo as investigações, após a batida, Arilton fugiu do local sem prestar socorro. Ele só se apresentou à Polícia Civil 2 dias depois da tragédia. Arilton disse em depoimento que não tinha o costume de verificar o peso das cargas que transportava. Exames toxicológicos concluíram que no dia do acidente, ele dirigia sob efeito de um ansiolítico, um antidepressivo, além de álcool, cocaína e êxtase. Depois do laudo, a Justiça decretou a prisão preventiva do motorista. Arilton foi preso no mês passado. Em nota, a defesa de Arilton nega que ele estivesse alterado no momento do acidente e afirma que o motorista não é usuário de qualquer tipo de droga ilícita. Diz também que ele está apto a dirigir e trabalhar como motorista profissional e que não dirigia acima do limite de velocidade. Não conseguimos contato com a empresa HMA Logística e Transportes Limitada, responsável pela carreta. Tanto o condutor da carreta pagar pelo que ele fez, tanto a transportadora, sabe, fazer a indenização, não vai trazer meu pai de volta. É somente Deus mesmo para dar o conforto necessário. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.